E a tragédia que aconteceu em Brumadinho pode se repetir nas demais barragens na região se não forem tomadas as medidas necessárias. Quem vai explicar isso para a gente é o especialista em métodos construtivos de barragens, Lucas Tatibano. Lucas, obrigado pela participação aqui conosco. E a gente pergunta então já de maneira bem objetiva, dá para falar em omissão no caso de mais esse caso aí de rompimento de barragem? Olá, boa tarde. Eu acho que omissão talvez não seja a palavra correta, porque como você viu, foi atestado por empresas especialistas da área que a barragem estava em perfeito estado. Então isso era visível na barragem. Porém, alguns dados indicam a ocorrência de abalo sísmico na região. Esse é o fator preocupante, porque essas barragens, tanto essa como diversas outras minas próximas, elas foram construídas há muito tempo, até antes da normatização da NBR 13028, que indica os fatores de segurança que devem ser usados para a construção desse tipo de barragem. Se não for tomado cuidado nesse sentido, qualquer abalo sísmico que venha ocorrer nos próximos anos, inclusive acima de 3 graus na escala Richter, como foi esse que ocorreu agora, pode trazer resultado realmente muito ruim, inclusive 2 barragens ao mesmo tempo, ou seja, a gente corre um risco muito grande. Lucas, é claro que a gente continua aguardando aí os técnicos que estão fazendo essa avaliação, mas acompanhando esse panorama que nós estamos mostrando, já é possível apontar algum trecho ali da onde aconteceu essa falha? Se foi realmente na quantidade de dejetos era superior ao suportado, pode ser uma falha nessa construção? Aonde é possível apontar que o erro começou? Sim, justamente levando em conta que ainda não temos dados concretos, Sim. Né? Então vamos fazer uma analogia, o que eu fiz nesse momento foi uma analogia com a barragem do Fundão. Ambas as barragens, tanto a do Fundão como essa do Córrego do Feijão, foram construídas, uma barragem nunca é construída de uma forma única, ela é sempre construída por etapas ao longo da operação da mina. Então ela vai crescendo, que na engenharia chamamos de alteamento. Tem 2 formas de crescer, uma pelo lado da frente, fora do rejeito, e outra pelo lado de dentro, ou seja, subindo sobre o rejeito. Essa barragem do Feijão, como a da mina do Fundão, elas foram construídas pelo método de construção dentro do rejeito, ou seja, o próprio rejeito é usado como fundação desse crescimento. Esse método é indicado para locais sem abalos sísmicos, que é fato, nunca foi registrado abalo sísmico na região de Minas Gerais. Foi construída em 1970 essa barragem. O que a gente vê nos últimos anos é a ocorrência de pequenos abalos sísmicos nessa região. Então isso vai contra esse método construtivo. Então todas essas barragens antigas que foram feitas pensando numa região sem abalo sísmico estão correndo risco. Esse é o que eu coloco como agravante. São abalos sísmicos recorrentes em barragens em perfeito estado, porém vão ter rupturas sem nenhum aviso prévio, que foi o caso como aconteceu agora. Lucas, como você estava explicando, só para a gente que é leigo no assunto, você falava que essa barragem ela é construída de um método com os rejeitos para formar a base dela. Quando a gente fala em barragem, a gente sempre lembra em barragem de hidrelétrica. Eu queria que você explicasse. Não há concreto na barragem, né? Ela é feita para justamente a água poder escoar sobre ela, a água que é utilizada aí no processo para retirar o minério. Eu queria que tentasse explicar para a gente como funciona esse método construtivo. Você explicou os riscos. Eu também queria saber se em outros países, ou até mesmo aqui no Brasil, as outras formas, há formas mais evoluídas de se construir uma barragem de uma maneira mais segura com os meios e a tecnologia que temos hoje em dia? Sim, é possível. Primeiramente, vamos à questão do funcionamento, né? Então, a barragem ela tem a sedimentação dos sólidos, para isso ela é feita. Ela vai segurar o líquido que vem com o sólido da operação da mina e isso é feito ao longo do tempo. Conforme o tempo vai passando, o sólido vai sedimentando ao fundo da barragem e a água vai podendo ser dispersada com algum certo tratamento no córrego, nesse caso, o córrego do Feijão, né? Então, esse sólido vai sendo acumulado muito próximo da barragem, ele vai ficando sólido, cada vez mais rígido, por isso ele é usado como fundação de novas etapas. Então, esse é o caso dessa construção aí, que foi a barragem do Feijão. Agora, com relação às tecnologias, existem, né, são mais caras, e já está sendo implantada no Brasil. Então, tem algumas minas em Minas Gerais que já usam o dispositivo a seco de rejeito. Ele é um processo caro, porém muito seguro, né, de ser feito. Então, o rejeito ele passa por um processo de secamento e é dispersado através de pilhas. Você não precisa da construção de barragens.
Só que eu acredito que sim, vamos ter que impor isso aí para as mineradoras, ou seja, novas plantas com novos processos, mas algo tem que ser feito para essas barragens construídas elevadas a montante, que é, ou seja, pelo lado de dentro do resíduo, e isso tem que ser feito urgentemente, porque qualquer abalo sísmico vai trazer risco à população envoltória, e todas essas barragens têm um impacto significativo ambiental e socioeconômico, em razão da população em volta, né? Lucas, você falava dessa possibilidade do abalo sísmico ter afetado diretamente toda a estrutura e que nessa região de Minas Gerais isso nunca tinha sido registrado. No momento em que uma barragem é construída, devido à importância que ela tem, isso é levado em conta? Ou nesse caso, se por acaso esse foi o motivo, foi algo que acabou passando e não foi previsto por nunca ter ocorrido em Minas Gerais? Exato. Hoje existem muitas normativas, portarias, que você consegue classificar o risco da barragem, tanto ela já construída como em construção ou em projetos, mas essa barragem foi feita antes das normas, não indica que ela não siga as normas. Às vezes, ela ser feita antes das normas podem ter sido colocadas condições de segurança até acima do que era necessário na época, mas nunca foi previsto a questão do abalo sísmico. É isso que me deixa muito preocupado. E aí começa a ligar os pontos, né? A gente vê que não são notícias, que são notícias recorrentes nos últimos anos, pequenos abalos sísmicos sentidos, inclusive até aqui na região da Avenida Paulista, que estamos em São Paulo, né? Então você vê que são regiões que nunca tiveram abalos e estão começando a ocorrer esses abalos. Tem que ser feito imediatamente esse tratamento dessas barragens nessa região de Minas, que foram construídas na época de 1970 e 80, que hoje estão em perfeito estado, tem atestado de empresas sérias internacionais, como é o caso da barragem do Feijão, mas qualquer abalo sísmico a partir de 3 graus de escala Richter vai trazer um impacto muito grave aí para os moradores em volta, inclusive a própria estrutura da mina, que foi o caso, né? Lucas, falando então diretamente sobre como olhar para essas barragens de Minas Gerais, essas que estão funcionando ou que estão como a que aconteceu em Brumadinho, que estava já desativada, mas como trabalhar para evitar isso? O que deveria ser feito, então, já que você mencionou que a possibilidade de abalos sísmicos, de terremotos, para deixar de maneira bem mais fácil para as pessoas de casa, o que fazer para vistoriar essas barragens? O certo seria retirar a parte líquida, bombar essa água para retirar das barragens e diminuir o risco e fazer com que esses dejetos sequem mais rápido? Como funcionaria para evitar uma nova tragédia em barragens inativas como essa que aconteceu em Brumadinho? Certo, vamos generalizar um pouco, né, que são muitas barragens. Primeiro que a área disponível nessa região de Minas Gerais, nessa região de Belo Horizonte, a área das mineradoras são muito pequenas, se você comparar com as mineradoras que trabalham no norte do país, como a própria Vale, na região do Pará. São áreas muito grandes, então você consegue ter barragens muito mais seguras. Nessa região, se você reparar, inclusive imagens de satélites, você vê que as barragens e a área da mina são muito próximas. Então você usa esse processo de crescimento da barragem para o lado de trás, não da frente. Você ocuparia a própria área da mina para poder subir a barragem. Então uma opção seria o quê? A primeira, né, seria justamente fazer um alteamento da barragem, que é o crescimento dela, pelo lado de jusante, ou seja, da fachada, com toda a fundação correta, estruturação, drenagem interna, e aí você cria uma camada de proteção, essa sim já preparada para abalo sísmico, em razão da compactação do solo que é feita. E aí você consegue proteger as barragens nesse sentido. Mas para isso você muitas vezes vai ter que mudar o layout da mina existente, um investimento como se fosse uma mina nova. Caríssimo. Então a segunda opção seria esse tratamento a seco de rejeito. Ou seja, a construção de uma nova estrutura que vai sugar esse rejeito que está hoje acumulado nessas barragens, fazer o tratamento a seco, vai ter que ser também escolhida uma área de botar fora, ou seja, uma área para jogar esse rejeito seco. Então, assim, todos os processos são onerosos. Mas o que é mais oneroso, realmente, são a vida das pessoas que estão em volta. Então, acho que o governo realmente agora está no momento de escolha. Quem que vai arcar com as consequências? É a população em volta? É a sociedade? Ou são as mineradoras? É uma escolha realmente que tem que ser feita imediatamente. Lucas, um trecho da sua fala me chamou a atenção e eu vou te fazer uma pergunta, obviamente que é de uma pessoa leiga. Mas você disse que a mina e a barragem estão próximas. Como se sabe, na mina há explosões, os trabalhos de dinamitagem para retirar o minério. Uma dinamitagem de maneira incorreta poderia provocar justamente um abalo que afetasse a barragem, já que elas estão muito próximas?
Uma pergunta, como você falou, leiga, mas sinceramente eu estava levando em conta essa ocorrência do abalo sísmico na região, mas eu sinceramente ainda não tinha pensado diretamente nessa possível ocorrência de um erro, né, de explosão, apesar de se tratar de explosões controladas, feitas por empresas especializadas nesse tipo de dinamitagem, é claro, o erro humano ele sempre pode existir, e uma explosão é fato que vai gerar abalo sísmico. E é claro que tem essa proximidade, por exemplo, no caso da mina do Feijão, a proximidade, por exemplo, da mina realmente onde ocorria a retirada do minério é 1,5 quilômetros, ou seja, realmente é muito próximo. Não podemos descartar, eu acredito que é um fato que deve ser levantado também. Se houve alguma explosão no momento do rompimento da barragem e qual foi o impacto dessa explosão. Acho que não devemos considerar essa hipótese. Lucas, nós temos muitas barragens em Minas Gerais, o número também é bem expressivo. E falando em relação a esses abalos, nós percebemos que caso seja comprovado que esse foi realmente o motivo para que ela não suportasse que os dejetos acabassem vazando. Em relação às outras que existem, a fiscalização agora também deve levar em conta se elas foram projetadas para suportar esses abalos, porque senão é uma bomba relógio e uma outra pode também despencar a qualquer momento. Com certeza, e vai se tornar um motivo de desculpa da própria mineradora, como a Vale já soltou na imprensa, dizendo que, olha, atestamos com uma empresa muito reconhecida, está aqui o atestado, a barragem está em perfeito estado. Tanto que não demonstrou. A gente, quando fala de uma estrutura que vai romper, ela sempre dá sinais, estalos, rachaduras. Então, se fosse o caso, aí eu acredito que o pessoal teria sido avisado, a área evacuada. Isso não vai acontecer nesse tipo de ocorrência. Se for um abalo sísmico, se for um erro de explosão, ou alguma outra situação aí que seja similar a essa, que cause danos a uma barragem que pareça perfeita, ela vai estourar. Aí, como eu falei, de repente um abalo sísmico que pegue uma região onde tem as 3 barragens, pode ser uma situação muito crítica realmente para a população envoltória. Lucas, a gente pede rapidinho, um minutinho, porque uma nota foi divulgada agora há pouco e nós vamos ler, mas nós já retomamos aí os nossos questionamentos. Ela diz o seguinte: antes do rompimento, a Vale conseguiu autorização para ampliar em 70% a exploração na área de barragem. O pedido foi feito ao Conselho Estadual de Política Ambiental, órgão da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas, que aprovou a licença de ampliação no dia 11 de dezembro do ano passado, na gestão de Fernando Pimentel. Entre os 9 conselheiros do Copan, apenas uma ambientalista votou contra a proposta. Questionada, a secretaria se resumiu a dizer que a licença autorizou o descomissionamento da barragem, ou seja, a retirada do material depositado para a posterior recuperação ambiental da área. Completou dizendo que a competência para a fiscalização de barragens é da Agência Nacional de Mineração. Lucas, desculpa, Rafael, Lucas, eu só queria trazer a ponto essa ampliação que aconteceu, que foi pedida aí pela Vale para continuar a exploração nessa região. Essa aumento, a necessidade, o investimento, ou seja, isso também atrapalha, porque a Vale, imagino, tinha pressa em retirar o máximo de minério de lá, e isso pode atrapalhar a construção da barragem, ou seja, uma pressão da própria empresa para se tirar mais e mais lucro da região, e isso pode atrapalhar na criação de uma barragem firme o suficiente? Exatamente, é a famosa briga aí entre os órgãos reguladores e as empresas que querem crescer em exploração. Então, se fosse um órgão realmente confiável e rígido, ele deveria impor, ótimo, vocês vão aumentar a produção, mas vamos fazer o rejeito a seco. Mas é um investimento alto, dura 1 ano e meio para implantar, a tecnologia é cara, vem de fora. Mas e a condição? Agora quantas pessoas estão desaparecidas, né? Então acho que é a hora do governo avaliar realmente e passar um pente fino, né? O novo governo em Minas Gerais, passar um pente fino nesses órgãos para verificar realmente se eles tinham a consciência, se eram pessoas preparadas para analisar esse tipo de documentação, muitas vezes indicações políticas e não técnicas, né? Então a gente está correndo esse risco, né? As pessoas que moram próximo da região estão correndo esse risco em função de escolhas de pessoas que às vezes não estão preparadas para dar o aval para certos avanços aí na área de mineração.
Lucas, ontem, desde o momento em que o presidente da Vale falava pela primeira vez, ele foi muito claro, dizendo que todos os laudos e as vistorias foram realizadas da melhor maneira e eles tinham sim o aval para continuar trabalhando e que a barragem não oferecia nenhum tipo de risco. Eu queria que você comentasse com a gente como que funciona esse tipo de avaliação de uma barragem já construída, porque como é possível explicar uma avaliação bem feita com resultado tão negativo quanto esse que nós temos? Você tem a avaliação técnica, como eu falei, a barragem está em perfeito estado, então você tem ali os piezômetros que medem, são na verdade instrumentações, eu não vou falar nome técnico, às vezes fica um pouco complicado. Então são instrumentos que vão medir se existe algum percolamento acima do permitido, que é a água dentro da barragem, apesar dos filtros, a água pode entrar e prejudicar a barragem maciça como um todo. Você tem os medidores de vazão, que vão calcular a quantidade de água que sai, que entra na barragem e esse controle. Os controles topográficos vão ver se o maciço está se mexendo, se o talude vai cair um pouco para cima ou para baixo. Então, ou seja, é rigidamente controlado. Essa barragem não tinha nada disso, por isso que foi aprovada. Então, o técnico foi lá, ótimo, aprovado. Porém, aprovado, mas com uma ressalva. Aprovado sem que ocorra abalo sísmico. Então, ou no caso, aí, como foi o caso, uma explosão próxima, se fosse, né? Então, eu acho que as ressalvas não foram levadas em conta. Foi levado em conta somente o aspecto físico da barragem, sem colocar no papel os riscos que a gente estava correndo em função de eventos naturais, como possivelmente foi o caso. Lucas, uma outra questão, só para deixar bem claro, essa barragem ela estava inativa, é diferente da barragem do Fundão que estava ativa. Eu queria que você me explicasse como funciona então a fiscalização de uma barragem ativa para uma barragem inativa, ou seja, a barragem inativa, por estar inativa, se tem uma fiscalização mais frouxa ou não, é diferenciada de uma fiscalização da barragem ativa, até porque chama atenção, você deve ter acompanhado os noticiários, porque ao lado dessa barragem que estava inativa, funcionava o refeitório, ou seja, imagino que quem trabalha na Vale tinha uma tranquilidade muito grande, a barragem está desativada, ela não recebe mais rejeitos, ou seja, podemos construir um refeitório ao lado da barragem. Sim, não deveria. Se isso ocorreu, acho que deve também ser feita uma sindicância nesse sentido. Deve ser avaliado aí todos os laudos técnicos que foram emitidos, que uma barragem já inativa, uma barragem ativa, não pode ter diferença em análise técnica, porque olha o risco de uma barragem inativa. Ela acabou com o bairro, com a mina, acabou com tudo. Então, o risco é exatamente igual. A diferença, inclusive, acho que talvez o risco seja até maior, porque uma barragem inativa, a gente está falando de uma barragem que já chegou no final da sua vida, ou seja, essa barragem tinha mais de 7 elevações acima da primeira fase, então eram mais de 70 metros de altura. Uma barragem nova ainda está nos seus 30 metros, 40 metros de altura, então o risco de uma barragem inativa talvez seja até maior. Acho que se ocorreu um afrouxamento, isso deve ser investigado, isso não pode acontecer. Lucas, eu peço só mais um minutinho para a gente atualizar algumas informações para o nosso telespectador. Você que está nos acompanhando percebe que a todo momento nós estamos atualizando o número de mortos, mas é muito importante lembrar que os moradores e funcionários da Vale não foram os únicos prejudicados dessa história. Os animais sofrem muito quando acontece esse tipo de tragédia. Prova disso é o vídeo de um telespectador que você está acompanhando nesse momento. Nas imagens você pode ver alguns peixes mortos e outros se debatendo nessa lama toda. O desastre afeta a vida dos animais, dos seres humanos e também a fonte de renda das pessoas que dependem da pesca na região. Nós víamos, né, Gustavo, durante toda a manhã e desde ontem, animais completamente lutando para sobreviver. Nós vimos algumas vacas completamente ilhadas que não conseguiam sair daquele estante e você está vendo aí o resultado direto na natureza. Os peixes que vão morrendo aos poucos, os rios completamente contaminados. Ontem o presidente da Vale falava que dessa vez, comparado lá com Mariana, o desastre ambiental era menor. Mas não quer dizer que é menor, que o resultado negativo não deixa de aparecer de maneira muito significativa. Não, são imagens muito tristes, né? Você vê os animais, os peixes se debatendo porque essa água está completamente tomada pela lama, ou seja, não há a oxigenação e o peixe vai morrendo em pouco tempo. Eles se debatem, alguns vão parar aí na grama, como vocês estão vendo, mas é muito triste também as imagens do gado, de bois, atolados e a dificuldade ainda é muito maior. Você imagina que para resgatar uma pessoa, como a gente viu nas imagens da comandante Carol Lessa, um helicóptero e pessoas conseguem puxar ali uma pessoa que está presa na lama.
Mas e um boi que pesa quase 1 tonelada? E um macaquinho pequenininho que está preso na lama, que você mal consegue enxergar? Ou seja, e o importante é ressaltar que a gente falou mais cedo que a Vale, a preocupação de ambientalistas é que a Vale se mexa com esses animais, se mexa para pagar e trazer equipes que foram usadas também em Mariana para recuperar esses animais, para tentar retirar esses animais dessa área de risco, dessa área que eles estão morrendo. Ou seja, olha o tanto de peixes que funcionavam, como você disse há pouco, né, Rafa, do sustento de famílias ribeirinhas que estavam lá na região. Não, é uma judiação, porque é claro, o trabalho do Corpo de Bombeiros continua sendo feito para ajudar as pessoas e precisa ser realizado da forma, não, a gente não questiona, mas também já que a destruição atingiu parte da natureza, não há compreensão para entender que esses animais vão ficar abandonados a partir de agora. Nós tínhamos moradores ali, um vilarejo, que tinha os animais domésticos, cachorros, enfim, nós mostrávamos uma imagem agora há pouco de até um miquinho, um macaquinho completamente perdido no telhado, tomado pela lama, mas que conseguiu fugir. Nós vemos imagens de animais vivos tentando aí sobreviver de alguma forma, mas quantos outros simplesmente já não desapareceram por causa dessa lama? Tem que ser um trabalho realizado em conjunto, tanto para resgatar as pessoas, como esses animais que não podem ser simplesmente abandonados nesse local completamente tomado pela lama. A gente volta a falar com o Lucas, que é um especialista em métodos construtivos de barragens. Lucas, você falava há pouco sobre a fiscalização, sobre pessoas competentes para analisar os riscos de barragens. Eu imagino, e a gente já viu números que mostram como falta preparo no poder público para analisar e entender o funcionamento dessas barragens. Está aí um grande problema. O nosso meio ambiente precisa de análises e de pessoas mais preparadas, ou seja, precisa do investimento do poder público justamente em preparar os auditores, os fiscais, para trabalhar e entender de fato como funcionam essas barragens, para evitar novas tragédias, para evitar que as empresas continuem agindo de maneira omissa na hora da construção dessas barragens e também na hora de manter essas barragens em pé? Exatamente, acho que as pessoas técnicas devem formar a maior parte desses órgãos ou da fiscalização que é feita aí, não só na mineração, como em outras atividades que possam trazer riscos às pessoas próximas, né? Mas isso também passa pelos órgãos reguladores. Então, por exemplo, rapidamente eu fui dar uma passada no Departamento Nacional de Produção Mineral, que é quem faz a legislação e a matriz de riscos que você calcula cada barragem. Eu não encontrei algo sobre abalo sísmico, por exemplo. Então, ou seja, é uma norma que foi feita para um Brasil que ainda talvez não tivesse ocorrências significativas nesse sentido. Eu acho que talvez uma preparação ela tem que vir de cima, né? Eu acho que a gente tem que ter material muito técnico, temos a NBR, mas eu acho que os órgãos têm que trazer mais esse material técnico para baixo e os fiscais serem também fiscalizados, né? Ou seja, o trabalho deles, os laudos que eles fazem, são laudos confiáveis ou não? E essa visão técnica de cada situação, como é esse caso, a gente tem que ver o projeto também, não só a barragem em si. Ela é importante, por isso que lá em cima, esses órgãos que dão, essas pessoas que dão aval ao avanço da mineração, ao aumento da carga de cada área de captação de minério, elas têm que também ser pessoas técnicas, não indicações políticas. Talvez esse seja um grande erro aí que a gente está vivendo hoje. Lucas, no caso dessa possibilidade confirmada realmente de um abalo sísmico ter afetado diretamente essa barragem, outras possivelmente foram construídas sem essa possibilidade, sem essa obrigatoriedade de colocar isso lá exatamente no projeto, no momento da construção. O que pode acontecer a partir de agora? Se o governo começa a fiscalizar, enfim, todas as secretarias e os comitês chegam à seguinte conclusão, de que as outras barragens existentes por ali também não previam essa possibilidade, elas precisam ser reconstruídas, o que é feito em cima disso? Esse que é o meu medo, né? Se nada for feito de forma urgente, esse risco é muito grande. Então, e fato que nenhuma obra é feita de hoje para amanhã. Você tem a fase de projetos, tem a fase de aprovação dos projetos, a fase de mobilização, início da obra. A gente está falando de coisa de 2 anos, 24 meses, dependendo da situação, 36 meses. Então, e não tem como você segurar a natureza para falar, não vai ter abalo sísmico em 36 meses. Inclusive esse novo sistema de tratamento de minério a seco também leva o mesmo tempo, projeto, aprovação, construção. Se não for começado agora, o risco é grande, porque qualquer abalo sísmico em barragens como essa que foi feita
por alteamento a montante, né, por dentro do rejeito, ela não é preparada para esse tipo de situação. O risco realmente é grande. E essa região, a gente está falando de diversas mineradoras que começaram a operar entre 1960 e 80, ou seja, então a gente está falando de diversas barragens que são feitas com esse tipo de projeto. Lucas, eu queria que você fizesse uma comparação, você que entende do assunto, que está a par. A gente teve em menos de 4 anos 2 casos, os dois em Minas Gerais. Mas a maioria das minas que hoje tem no Brasil estão na parte norte e nordeste do país. Só que a gente nunca teve casos gigantescos como os que aconteceram aqui em Minas Gerais. Há diferença no modo como as barragens são feitas no norte e nordeste, ou elas também possuem risco de romperem a qualquer momento, ou há uma diferença? Você falou que em Minas as empresas estão lá desde a década de 70, 80, quer dizer que no norte é possível que a gente tenha mineradoras mais novas? Antes da resposta do Lucas, Gustavo, só vamos pedir para o pessoal acompanhar essa imagem que a gente está vendo nesse momento, que era por onde passava o trem, e você percebe o estrago, a magnitude disso e a altura. Possivelmente isso foi completamente levado, essas outras pilastras que ficavam ali, com a força desses rejeitos. A gente percebe a magnitude disso. Se ela conseguiu arrancar parte dessa estrutura, imagina o que não aconteceu com essas pessoas que foram localizadas no meio do caminho, dentro de ônibus, nos estabelecimentos, nas áreas ali da própria empresa Vale, que tinha um centro ali com muitos profissionais, e também o vilarejo, principalmente ali o Parque das Cachoeiras, que foi completamente afetado. É uma imagem impressionante e que mostra exatamente a força disso tudo, né, Gustavo? Exatamente. Mas voltando, Lucas, você podia então explicar como é que funcionava a questão do norte e nordeste, se lá as mineradoras são mais novas e por isso as barragens aparentam segurança maior, ou não, lá também há risco de barragens serem rompidas? O risco do abalo sísmico, ele vai existir, né? Até porque a gente não faz nada no Brasil ainda pensando nessa ocorrência. Porém, quando a gente fala da região norte, a gente fala de áreas de mineração ainda longe de espaços urbanos, longe de vila, de moradores, longe de área de agricultura. Então, essas áreas de mineração são maiores. A barragem não fica tão próxima do local de captação do minério, não fica tão próxima das instalações industriais da mina. Impossibilita o quê? Possibilita você altear a barragem, ou seja, elevar, conforme ela vai crescendo, pelo lado de fora, o lado recomendado. Que por mais que não seja pensado isso no Brasil com relação ao abalo sísmico, quando você eleva uma barragem pelo lado de fora, você usa uma área muito maior, que é o que a gente não dispõe aqui na região de Belo Horizonte, e você está protegendo ela, porque você controla todo o núcleo, a fundação e o crescimento e a estrutura, o maciço fica muito rígido. Qualquer abalo sísmico, isso não vai afetar a barragem. Então, quando a gente fala da região norte, até um abalo sísmico talvez não vá trazer prejuízo para a população. Tanto o norte como o nordeste, como você citou, né? Agora, em Belo Horizonte, não. Em Belo Horizonte, pelo que eu vejo pelo satélite, não conheço todas as minas lá, mas a gente está nessa situação das barragens realmente em áreas muito apertadas. Lucas, enquanto a gente conversa, nós também acompanhamos imagens inéditas e que mostram aí a magnitude desse estrago. São imagens aéreas dessa região de Brumadinho, completamente tomada pela lama. Lá não chove nesse instante, você percebe que o sol aí afeta muito essa região e havia essa possibilidade de chuva de atrapalhar o trabalho de resgate. E nós tínhamos a informação que caiu aí um pouco de chuva por lá há alguns minutos, mas percebe que essa terra, esse rejeito vai ficando bem mais seco. E essa imagem aberta, ela é completamente assustadora. A gente consegue abrir um pouco mais o ângulo da câmera. É realmente algo absurdo. E esse outro ponto que nós mostramos aí agora é um campo em frente a uma praça, onde foi montada uma estrutura para receber essas vítimas que são resgatadas desde ontem, e elas recebem ali os primeiros atendimentos e depois são encaminhadas para o Hospital João 23, onde infelizmente o número de mortos foi atualizado. Nós já chegamos a 11 mortos, são 299 desaparecidos, e anteriormente, inclusive, o governo local ali pedia para que muitas pessoas evitassem aquela região, porque muitas ambulâncias estão chegando e também tantas outras pessoas vão até lá para receber informações, se alguém apareceu, se alguém que foi atendido já está em condição de ir para casa. É claro, é uma situação muito alarmante e que merece, aí essas imagens são mostradas para que você que está em casa tenha noção exata do que acontece. Só relembrando, aí, agora a gente consegue ver bem a destruição comparada, né? Onde você está vendo tudo de lama, era verde. Eram árvores, eram pastos, a linha Vitória, qual é o nome da linha mesmo, que era de trem? Linha Vitória-Minas, ou seja, ligando o Espírito Santo a Minas Gerais, que foi destruída.
quando passou a lama, e a gente consegue imaginar o tamanho da altura que a lama passou naquele momento para ter derrubado a ponte. A gente vê a destruição, ali tinha casas, vilarejos, pequenas comunidades, gente que tinha ali o seu gado, que usava do rio Paraopeba para o seu sustento, vendia seu peixe, e agora está tudo destruído, ou seja, recomeçar desde o início, fora as pessoas que perderam parentes, porque essa lama levou vidas, levou sonhos, levou tudo que pôde levar, infelizmente. Você vê casas só com telhado. A gente, claro, torce quando a gente vê essas imagens. Olha aí, aquelas imagens que a gente tinha falado mais cedo, dos animais. É muito triste, é decepcionante ver o que aconteceu em Brumadinho. É triste, dói em todos que acompanham e que já foram na cidade. Eu já tive a oportunidade de ir até Brumadinho para conhecer Inhotim, que é um museu sensacional, e você imagina a tristeza das pessoas, porque Brumadinho funcionava basicamente assim: ou as pessoas trabalhavam para Vale, ou as pessoas trabalhavam em Inhotim, ou as pessoas tinham pousadas. Pequenas pousadas que a gente mostrou, Eduardo Ribeiro mostrou mais cedo, pousadas que foram destruídas e pousadas aconchegantes, porque é uma região muito visitada, não só por brasileiro, mas também por muitos estrangeiros, porque Inhotim é muito conhecida. Quando eu estive lá, o que você via de franceses, de ingleses que gostavam e iam para aquele lugar. Então, eram pousadas super bem cuidadas, bem tratadas, aconchegantes, ou seja, pessoas que investiram dinheiro para construir aquilo, investiram o sonho de ter uma pousada e que rapidamente tudo isso foi destruído. Não, a imagem realmente é desoladora. A gente percebe também que o número de helicópteros ali nessa região é muito grande. Nós recebemos a informação que aumentou, inclusive, em relação a ontem. São helicópteros dos bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, uma aeronave também do Rio de Janeiro, está prestando todo o suporte necessário. Muitos participam aí desse instante para levar mantimentos, enquanto tantos outros fazem esse trabalho de resgate. O Gustavo alertava um pouco mais cedo como esse procedimento é feito. Os bombeiros são levados até lá, são deixados e depois as aeronaves voltam, porque o barulho é muito forte. Isso pode impedir que as vozes aí sejam ouvidas durante esse processo de resgate. Um pouco mais cedo, o próprio repórter da Record TV, Eduardo Ribeiro, tinha discutido uma possibilidade que logo foi descartada de uma outra barragem ter se rompido, e alguns bombeiros, mesmo com essa informação desencontrada, eles foram resgatados desses pontos aonde faziam esse trabalho local aí de resgate. Voltaram aí para o campo onde você acompanha essa imagem conosco ao vivo e ficaram ali até o momento em que as informações foram confirmadas e que nenhuma outra barragem tinha sido ali afetada. Essa imagem agora também faz um panorama de como a lama poderia avançar um pouco mais. Ali tem um barranco também bem alto, o que permitiu ali que essa lama, que esse barro parasse e não afetasse aquelas outras residências e aquela parte da igreja onde um campo ali de resgate foi montado para receber essas aeronaves. O Lucas está com a gente ainda na linha, o Lucas Tatibano. Vou fazer uma outra pergunta, Lucas. Você está falando sobre o abalo sísmico, mas eu queria saber se essas barragens também podem ser influenciadas no caso de chuvas torrenciais que atinjam tanto Minas Gerais quanto outras regiões que possuem barragens. A chuva pode também influenciar na segurança de uma barragem? Sim, a chuva, vento, qualquer ocorrência de intempéries, ela pode trazer prejuízo a uma barragem, né? Por isso que o projeto ele prevê, por exemplo, no caso do maciço, uma drenagem interna que vai pegar esse líquido e vai levar ele para o pé do aterro, que a gente chama, que é a parte de baixo, e vai devolver essa água ao córrego, ao riacho, que essa barragem está interligada. Só que nesse caso, a gente tem a instrumentação. Então, por isso que a ocorrência de chuvas, que essa época do ano é mais corrente aí na região, ela talvez não seja o fator principal. Ela pode ter colaborado porque o maciço tem um limite máximo e mínimo de percolação de água, talvez ele estivesse no seu máximo, mas ainda dentro dos limites, né? Então, a instrumentação, ela avisaria, ela daria um sinal, falaria, estamos com problemas. Como não houve essa indicação da instrumentação e tem esse laudo que a barragem estava totalmente ok para o funcionamento, eu acredito que, por isso que eu vou muito nessa tecla aí do abalo sísmico, que foi algo muito repentino, algo que não foi avisado pela instrumentação.
Lucas, nós temos a Vale desde ontem aí ressaltando que tinha todo o laudo necessário para funcionamento. E esse laudo foi entregue para todas as autoridades que fazem esse tipo de avaliação. Você acredita que a partir de agora todos os outros aí podem ter essa credibilidade de cada laudo sendo colocado em xeque? Porque a partir de agora nós temos algo que não era previsto, que acabou acontecendo, mas que houve falhas ali em certo instante, que poderia gerar uma previsão. Nunca tinha acontecido abalo sísmico, mas essa possibilidade poderia ter sido questionada a partir do momento que a gente percebe que o estrago poderia ter sido causado, que foi exatamente o que aconteceu. Ou seja, esses laudos de outras barragens, eles podem ser questionados a partir de agora? Exato, mas como eu disse anteriormente, acho que isso tem que vir de cima, né? Isso tem que vir do governo federal, dos órgãos reguladores, o Departamento Nacional de Produção Mineral, as agências que cuidam dos laudos ou da parte técnica, eles têm que determinar quais são as novas ocorrências, porque a gente vê no noticiário que o mundo está mudando, né? O próprio Brasil aí com ocorrências sísmicas que antes não tínhamos. Então isso tem que vir de cima, tem que normatizar o Brasil como um todo. Depois chegar em Minas Gerais, para os órgãos reguladores serem reformados com pessoas técnicas e também ser colocado dessa forma para que a gente não tenha casos semelhantes, ou seja, a barragem é testada como excelente, apta à operação, mas não ser colocado o risco, de repente, de uma ocorrência sísmica ou talvez até uma chuva torrencial, talvez de alguns milímetros muito acima do que é esperado, e às vezes o aviso da instrumentação não dê tempo também das pessoas que vão conseguirem evacuar do local. Eu acho que isso tem que ser levado mais a sério pelos órgãos federais. A gente está falando de órgãos federais, é bom lembrar que a Polícia Federal informou nesse sábado que abriu um inquérito para apurar crime ambiental e contra a vida após o rompimento aí da barragem da Vale em Brumadinho. De acordo com a PF, esse procedimento tem o objetivo de investigar a autoria e a materialidade do crime e recolher então documentos, fazer interrogatórios e eventuais buscas. A corporação informou que o inquérito tem 30 dias para ser concluído, mas esse inquérito também pode ser postergado, esse prazo. A Polícia Civil de Minas Gerais também informou que instaurou um inquérito neste sábado. A corporação disse que o responsável pelo procedimento é o delegado Luiz Otávio, da Delegacia de Meio Ambiente. De acordo com a Polícia Civil, o delegado vai apurar tanto o dano ao meio ambiente como as vítimas da tragédia, as pessoas que moravam aí na região. A gente volta a falar com o Lucas sobre a questão dos métodos construtivos de barragens. Lucas, eu queria que você fizesse uma analogia agora para a gente, para entender como que o Brasil está nesse meio. A gente tem uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale, que é uma gigante, e acontece essa tragédia. A gente tem outras regiões do mundo, Canadá, se não me engano, Rússia, que também possuem muitas minas de ferro, retirada. A gente está em compasso com o mundo, nossas barragens, ou a gente ainda está um pouco atrás, ou está à frente por ter a Vale? Eu queria que você situasse assim, para a gente que está aqui, também para as pessoas de casa, entender a nossa comparação com o resto dos grandes países que recolhem minério. Eu penso que a Vale, pelo seu tamanho e importância, ela está atrás. Está atrás porque ela não investe no disposição de rejeito a seco, que hoje no Brasil outras mineradoras já investem. Já trabalhei com alguns projetos que inclusive já estão em implantação ou estão em funcionamento em outras mineradoras. Então a Vale, com a lucratividade que ela tem, a importância econômica, ela deveria já ter investido em novas tecnologias. Ela deveria estar à frente, inclusive. Eu acho que ela quer ser vista como inovadora, então acho que ela deveria já estar à frente das outras nesse sentido, tem dinheiro para isso. Mas eu vejo que o Brasil talvez esteja um pouco aquém na questão normativa. Isso realmente talvez tenha que ser analisado com mais calma e mais sutileza para a gente pegar esses pontos que de repente hoje não são vistos e começar a ver certas ocasiões que não são tão comuns aqui na região. Até porque senão essa investigação não vai chegar a lugar algum, porque a Vale vai falar que tem um atestado e não vai ser culpada. Vamos culpar quem? Quem fez a NBR e não previu o abalo sísmico? Ele já morreu. Então, assim, vai ficar aquela situação como Mariana. No final, ninguém vai ser culpado de nada. Então, acho que é um momento, sim, vamos ter que achar os culpados, mas também é um momento de a gente começar a repensar tudo o que está sendo feito no Brasil na área de mineração, que é tão importante para o país. Nós conversamos então com o especialista em métodos construtivos de barragens, Lucas Tatibano. Lucas, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para sanar as nossas dúvidas e também mostrar um pouco mais desse panorama para os nossos telespectadores. Sim, obrigado, Rafael Gustavo. Boa tarde.
Nós voltamos agora em instantes, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com muito mais informação sobre esse crime, essa tragédia ambiental e humana que ocorreu em Brumadinho.